Senhor Jesus, a todo ouvinte, você que vai estar assistindo essa poderosa palavra lá no YouTube, no canal Lucas Silva Adorador. E a palavra que Deus me deu nessa tarde é o chamado de Moisés. Você entra lá, deixa o seu like, seu comentário, compartilha para o máximo de pessoas que você puder. E a palavra que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 1, que vai dizer assim: e aparecendo e apacentando Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, a sarça em Midian. Então levantou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte Deus Horebe. E apareceu o anjo do Senhor em uma sarça e uma chama de fogo em meio de uma sarça. E olhou que cercaram adiante o fogo, mas a sarça não se consumiu. O interessante da mensagem que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 1, que vai falar sobre Moisés, sobre o chamado, um chamado que Moisés teve, um chamado de o libertador do povo. O interessante é que Moisés está apacentando as ovelhas ali do seu sogro Jetro, e na sarça é consumida como fogo, mas o interessante é que a sarça está pegando fogo, mas ela não é consumida. E o interessante é que em meio à sarça brada uma voz dizendo: Moisés, venha até aqui. O interessante é que quando o Senhor chama Moisés, a primeira coisa que Moisés vai dizer, Moisés naquele momento, pelo momento ele temeu, porque ele viu a sarça pegando fogo, mas a sarça não era consumida pelo fogo. Mas também, logo depois, Moisés escuta uma voz dizendo: Moisés, vem até aqui. O interessante é que quando você tem um chamado, primeiramente o Senhor não vai lhe chamar por apelido ou por outro nome, não. O Senhor vai lhe chamar pelo seu nome. O interessante é que quando ele chama Moisés, ele diz: Moisés, vem até aqui. E quando Moisés vem, Moisés pega olhando o Senhor, ele diz: eis-me aqui, Senhor. E o interessante é que quando Moisés até o Senhor, a primeira coisa que o Senhor fala para Moisés dizendo é: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque as terras que tu pisa é santa. O interessante é que quando Moisés é chamado, Moisés, ele está vindo do Egito, e quando ele é chamado à presença do Senhor, a primeira coisa que o Senhor está dizendo: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque a terra que tu pisa é santa. Sabe o que é que eu entendo com essa mensagem? É porque nós estamos, quando nós somos chamados pelo Senhor, o que nós estamos lá no mundo afora, no Egito lá fora, quando nós viemos para a presença do Senhor, aquilo que nós praticava, aquilo que nós fazia, aquilo que nós gostávamos de fazer, a primeira coisa que o Senhor vai dizer: tu tem que deixar a tua velha prática, o teu velho eu lá, porque agora tu está entrando num lugar onde é santo. O interessante é que quando Moisés é chamado para fazer a obra de Deus, a primeira coisa que o Senhor vai fazer, falar com Moisés, é pedir o quê? Para Moisés deixar o que ele trouxe do Egito para trás. E agora Moisés vai ser revestido da presença do Eterno. Sabe o que é que eu entendo com essa palavra? É porque quando você tem o chamado, você não adianta correr, você não pode se bater, você vai tentar fugir para qualquer lado, mas Deus sempre vai estar ao teu encontro. Sabe o que é que eu entendo com isso? O teu amigo pode até esquecer de ti, a tua mãe pode até te abandonar,
abandonar, mas uma coisa é certa: o Senhor não esquece de ti, o Senhor não esquece do chamado que Ele entregou nas tuas mãos. Sabe por quê? Porque Moisés, ele tinha um chamado, e o chamado do Moisés não era muito bom. O chamado do Moisés era libertar o povo, era enfrentar Faraó, era enfrentar quem estava lá no Egito. Então assim não é diferente do meu chamado e do teu chamado. Sabe por quê? Porque quando nós temos um chamado, nós vamos enfrentar luta, nós vamos enfrentar gigante, nós vamos enfrentar leão. Mas saiba de uma coisa, que aquele que te chamou para uma boa obra, ele não é filho do homem para quem minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas ele vai cumprir a boa obra que começou na tua vida. Sabe o que é que eu tenho para te dizer da parte de Deus? Se Deus te chamou para um chamado, o teu chamado é libertar e buscar a vida lá fora, não te preocupa para quem vai se levantar, não te preocupa para quem vai olhar para ti com olhar torto, só se preocupa somente com a coisa. Sabe o que é? Como é que está a tua vida perante o altar de Deus? Porque Moisés, ele não se preocupou pelo gigante que ele enfrentar, ele não se preocupou se Faraó ia libertar o povo ou não. Moisés só se preocupou com a coisa, com o seu chamado. Então Deus está dizendo: não se preocupe com nada, se preocupe somente com o teu chamado. Porque quando Deus te chamou, o teu chamado não é ruim, o teu chamado é bom, o teu chamado é para libertar o povo, o teu chamado é para resgatar a vida que está lá fora. Sabe por quê? Porque quem está lá fora, quem está no Egito, precisa de uma palavra de esperança. Quem está no Egito precisa de uma palavra de fé. Quem está no Egito precisa de uma palavra de mudança, uma palavra de renovo, uma palavra de milagre. Sabe por quê, rapaz? Porque na Bíblia vai dizer que existiu uma mulher que há 12 anos jorrava sangue, e aquela mulher andava por um lado e por outro atrás de médico procurando sua cura, e ela não encontrou. Mas no momento que ela escuta um nome chamado Jesus, que ela vai ao encontro de Jesus. O interessante é que essa mulher, quando ela vai ao encontro de Jesus, ela não vai em pé e nem vai por cima. A primeira coisa que essa mulher faz, ela vai por baixo. Por quê? Porque quando nós descemos, nós alcançamos um milagre. Quando nós descemos, nós alcançamos a mudança de vida. Então não é diferente para mim e para a sua vida, porque aquela mulher alcançou o seu milagre. Ela tocou na orla do manto de Jesus, ela tocou diferente. Muitos estavam com Jesus, a multidão estava com Jesus, a multidão até apertava Jesus, abraçava Jesus, mas nunca tocaram em Jesus diferente, igual essa mulher. Sabe por que essa mulher tocou diferente? Sabe como? Foi quando ela se prostrou, ela se ajoelhou e pegou na hora do manto o segredo da vitória, o segredo de mudança de vida, o segredo para eu e você conseguir mudar, conseguir transformar, conseguir mudar a mudança de vida. Sabe qual é o maior segredo? É descer. Então desça na presença de Deus. Amém? Essa é a palavra que Deus me deu. Que Deus te abençoe. Que você possa compartilhar esse vídeo ao máximo de pessoas que você puder. Sabe por quê? Porque existe alguém que está precisando escutar essa mensagem. Amém? A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.